Ok, turminha, estamos aqui de novo. Hoje para darmos continuidade ao nosso projeto Fernando Pessoa, trabalhando hoje em especial os seus heterônimos, a sua grande criação. Mas antes de mais nada, vamos àquela nossa conhecida vinheta. Pensou que eu não ia pedir, não era? Mas vou pedir sim. Se chegou até aqui, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu joinha. E se quer saber de mais vídeos do canal, marca o sininho. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando em muito e não vai lhe atrapalhar em nada, ok? Fica a dica. Bom, hoje trataremos desse poeta português, o grande Fernando Pessoa, trabalhando com a sua grande genialidade, que foi a criação dos seus heterônimos, dezenas de heterônimos criados por esse grande autor, e também pseudônimos. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre cada um desses no nosso vídeo, ok? Então nós vamos trazer para vocês, eu irei trazer para vocês daqui a pouco a questão que aquele nosso velho, como é que se diz, slide, né? Falando sobre Fernando Pessoa. Maravilha? Então, vamos a ele? Vamos lá. Ok, aí estamos. Aí estamos com o nosso slide. Heterônimos de Fernando Pessoa no nosso canal Leitura.educa com o professor Railson. Certo, gente? Para darmos início, nós temos aqui um texto do próprio Fernando Pessoa falando um pouco sobre esse processo de criação. Com uma tal falta de gente coexistível como há hoje, que pode um homem de sensibilidade fazer se não inventar os seus amigos, ou, quando menos, os seus companheiros de espírito? Fica a dica de Fernando Pessoa. Bom, traremos aí os 3 principais heterônimos de Fernando Pessoa. Como eu já disse, ele fez dezenas, talvez alguns até que nós iremos descobrir ainda, porque parte da sua obra até pouco tempo ainda estava sendo estudada. Lembrando que ele deixou a pouca coisa, apenas um livro, foi o livro Mensagens, que é publicado em vida, e alguns poemas, alguns até em francês, ou melhor, em inglês. Certo? Talvez a gente descubra até por aí, quando estão estudando, novos heterônimos. Nós temos os principais aí, Alberto Caeiro, que é o camponês, Álvaro de Campos, o engenheiro, e Ricardo Reis, o médico. Ele vai começar a ter esses heterônimos desde a sua infância, ele vai criá-los desde a sua infância, certo? Nós vamos ver Fernando Pessoa desde a infância criando. Inclusive um conhecido dele desse período é o Chevalier Dupin. Não sei se é bem assim no francês, mas que não é muito bom para mim, mas vá lá. Ele teve também pseudônimos, lembrando que a diferença entre heterônimo e pseudônimo é um codinome, um apelido que você cria, às vezes, para assinar determinada coisa que você não quer assinar com o seu nome. Já o heterônimo não é apenas um nome criado. Ao redor dele tem toda uma biografia, tudo para tentar dar a ele uma vida, uma existência. Inclusive na arte desses heterônimos, eles têm as características próprias dentro de sua arte, diferente do seu criador. Então vamos tratar do primeiro dele, Alberto Caeiro. Ele vai nascer em Lisboa e vive no campo, ou seja, Alberto Caeiro nasce em Lisboa e logo vai viver no interior de Portugal. Ele não teve profissão, também não teve uma educação, completa. Ele fica órfão da mãe, vai viver com uma tia-avó no campo e vive de um pequeno ordenado, e para ele a vida dele é essa, é viver no campo, é viver para o campo, é viver na natureza, em comunhão com a natureza. E ele não busca muita coisa além disso. Morre de tuberculose. Bom, uma das obras dada a esse autor, Alberto Caeiro, é o Guardador de Rebanhos, que é um conjunto de poemas, 49 poemas. Ele é considerado por Fernando Pessoa e por os outros heterônimos o grande mestre, o mestre deles,
na forma de criar, na sua simplicidade. Nós vamos ver na poesia, nos textos de Alberto Caeiro, uma poesia simplória, uma poesia campestre, algo que busca a simplicidade sem buscar muito conflito. Inclusive, nós vamos ver ele avesso à metafísica, ou seja, a metafísica é aquilo que busca o transcendental. Ele não quer saber muito do transcendental, ele quer saber do cotidiano, do que está no dia a dia, do que ele pode sentir, cheirar, pegar, entendeu? Ele é muito sensitivo sobre essa questão. Com isso, ele vai ter um pouco o traço da escola arcadista, do arcadismo. E nós vamos ver que vai valorizar um pouco essa vida do campo, essa vida amena, certo? A bela vida. Aqui nós temos um pequeno trecho de um texto de Alberto Caeiro. Creio no mundo como num mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Então, para ele é isso, não tem muito o que pensar, não tem muito o que se perguntar, porque o sol, porque o dia, da onde vem isso. Não, ele quer viver aquele momento, ele quer viver, ele quer sentir o que está diante dele. O outro heterônimo é Álvaro de Campos. Ele nasce em Távira. Ele vai para a Escócia estudar engenharia mecânica e naval. Então aqui nós já temos um Álvaro de Campos, um heterônimo contrário do anterior, que era Alberto Caeiro. Certo? Enquanto lá Alberto Caeiro era aquele homem dedicado ao campo, dedicado à simplicidade da vida, aqui nós já vamos ter um Álvaro de Campos, certo? Contrário do Alberto Caeiro, ou seja, o Álvaro de Campos, nós já temos aqui um estudioso, como é que se diz, um engenheiro, certo? Que vai vangloriar, vai cantar a modernidade também. Sua obra apresenta fases, ou seja, esse é um dos únicos heterônimos de Fernando Pessoa que tem a sua obra dividida em fases. A primeira delas é essa que nós estamos vendo, é o decadentismo. O que é que nós vamos ver no decadentismo? Ele vai exprimir um completo tédio da vida e a ideia de que nada há o que fazer para remediar essa situação. Ou seja, a vida é isso, é esse tédio e acabou. A outra fase dele é a futurista, é a que eu disse, é onde ele vai cantar, vai vangloriar a questão da tecnologia, do desenvolvimento científico que vem acontecendo nessa época. E por último, nós temos a fase dele que é a búlica. Nessa nós vamos ver a tristeza, o cansaço do poeta, certo? Um dos grandes poemas, um dos poemas mais conhecidos que é dado a Álvaro de Campos é o poema Tabacaria. Aqui nós temos um trecho de um texto de Álvaro de Campos, onde ele diz: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Certo? Então nós vamos ver um pouco dessa fase dele, dessa desilusão, dessa questão de que a vida é assim, não mudará. E chegando ao outro heterônimo de Fernando Pessoa, nós temos Ricardo Reis. Nasce na cidade do Porto, educado num colégio de jesuíta, então ele vai ter uma educação mais clássica, uma educação mais rígida, certo? Ricardo Reis, ele tem essa educação clássica e rígida por estudar no colégio de jesuítas. Formou-se em medicina e estudou latim. O segmento político dele ele era monarquista. É tanto que ele vai para o Brasil quando é proclamada a República em Portugal. Esse heterônimo ele vai para o Brasil, viver no Brasil. Bom, temas da sua obra. Como eu já disse, Fernando Pessoa ele cria a biografia dos seus heterônimos e nós vamos ver dentro da obra, dada a esses heterônimos, parte da sua biografia, característica da sua biografia. Como nós vamos ver aqui em Ricardo Reis. Nós vamos ver na obra dele um pouco do paganismo por conta dele exaltar a cultura greco-latina, né?
aquela cultura clássica do latim, do grego e do latim. Nós vamos ver essa cultura pagã. Nós vamos ver também traços na obra dele do epicurismo, que é essa busca da tranquilidade da alma, certo? Sem muito conflito com a vida, o carpe diem, ou seja, vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar o que nós temos agora sem pensar no que virá. E vai ter essa consciência do destino, de que nós temos um destino e ele chegará. Não adianta corrermos dele. Vamos ter também sua obra marcas do estoicismo, ou seja, essa ausência de emoção, de subjetividade demais, aquela subjetividade carregada, nós vamos ver um pouco ausente na obra de Ricardo Reis. E, consequentemente, como ele exalta a cultura greco-latina, nós vamos ver na cultura dele um estilo clássico, um estilo do classicismo, um estilo bastante clássico na obra desse heterônimo Ricardo Reis. Aqui nós temos um trecho de um texto de Ricardo Reis, que diz assim: amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos, abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo. Ou seja, vamos aproveitar o dia, não vamos pedir nada mais, vamos aproveitar o que nós temos agora no momento. É o que ele nos traz aí. Aqui nós vemos o carpe diem, aproveite o dia. Outro, como é que se diz, heterônimo também importante de Fernando Pessoa é Bernardo Soares, certo? Mas segundo o próprio autor, nós vamos ver o quê? Que Bernardo Soares, ele é tido por o próprio autor, Fernando Pessoa, como um semi-heterônimo. Por conta de que, segundo ele, a personalidade de Bernardo Soares, ela é uma mutilação da do próprio Fernando Pessoa. Olha que genial. Ele mesmo cria, ele mesmo analisa. Então, por isso que ele traz Bernardo Soares como um semi-heterônimo, não chega a ser um heterônimo. A Bernardo Soares é dado a autoria de outro livro importante, de uma obra importante de Fernando Pessoa, que é o livro do Desassossego. Que foi aos poucos sendo juntado depois da sua morte, daquele baú, daquela barca de textos, como eu disse, que ele deixou e que até hoje vem sendo estudado e vem sendo montado. Então, o livro do Desassossego, que é dado a esse semi-heterônimo segundo o Fernando Pessoa, é uma também de suas grandes obras. E na nossa próxima aula nós iremos tratar justamente disso, de duas obras importantes de Fernando Pessoa, dentre muitas de sua obra. Sua obra em si é uma obra de grande relevância, não apenas para a literatura portuguesa, mas para a literatura mundial. Nós iremos tratar do livro Mensagem, que foi o único que ele publicou em vida, em 1934, mais ou menos um ano antes de sua morte, e também do livro do Desassossego, que é dado a esse semi-heterônimo dele, Bernardo Soares, que foi aos poucos sendo montado e formado esse livro do Desassossego. É sobre esses temas que nós iremos tratar na próxima aula. Valeu, gente? Então aguardo vocês com muita saúde, com muita força e com muita vontade de aprender. Estaremos juntos na nossa próxima aula no canal Leitura.educa. E não se esqueça, toda quinta temos dica de livros. Um abraço, gente, e até a próxima.